Bom dia, pessoal, aqui é o Alex do canal Roman Family. No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo a instalação das janelas. Como vocês podem ver aí, já temos uma janela instalada, que fizemos na semana passada. Tivemos alguns probleminhas para instalar essa janela, deu um pouco de trabalho, como era a primeira. A gente está tentando descobrir como que a gente ia fazer exatamente. Então tivemos alguns contratempos, também choveu bastante no dia, tivemos que parar a filmagem e o projeto, tivemos que parar no dia para poder esperar a chuva passar. Mas aqui estamos hoje de novo. Hoje não tem previsão nenhuma de chuva. Vamos continuar aí com o nosso projeto. Vou mostrar para vocês aqui, já tenho a mesa preparada para trabalhar. Como que eu fiz aqui? Eu marquei a madeira lá na janela. Essas aqui vão ser as canaletas que eu vou cortar para entrar na barra de ferro lá da janela. Aqui também já coloquei a guia com os grampos, é muito importante. A vez passada eu não usei isso aqui e a máquina daí não corta bem retinho aqui, fica até um pouco perigoso. Então hoje eu decidi usar esses grampos com essas réguas aí para fazer um serviço de mais qualidade e não correr nenhum risco. Então a máquina está aí. Assim ficou a madeira que eu já fiz uma, preparei uma antes de começar o vídeo para vocês verem como vai ficar. É essa canaleta aqui que eu me refiro que eu vou tirar ali agora. Agora eu vou mostrar lá dentro do trailer como é que vai ser, por que eu tenho que tirar essa canaleta aí, para vocês entenderem. Aqui nessa janela que nós instalamos na semana passada, vocês já podem ver. Aqui está a barra de ferro. Então eu estou fazendo aquela canaleta para essa madeira poder entrar por cima dessa barra de ferro e poder parafusar aqui. Eu vou estar parafusando a janela na barra de ferro. Além de ter passado cola atrás, silicone, tudo para vedar. Aqui vocês podem ver, ó, por cima aí também passei silicone em tudo. Para ela ficar bem grudada, bem firme na lateral do trailer. Aqui vai ser o local da nova janela que eu vou estar instalando hoje. Então vou lá preparar as madeiras e já volto. Não esqueçam, galera, do óculos de proteção. É muito importante usar esse óculos, porque você vai cortando aqui, às vezes espirra umas madeirinhas conforme vai cortando, e para não ter perigo de machucar seu olho, é bom sempre usar o óculos. Então, galera, do jeito que eu fiz aqui, essa guia aqui, eu medi até aqui onde vai a lâmina, né, no caso. Tem 2,5 polegadas. Daí eu medi aqui na guia, 2,5 polegadas. E daí deixei, agora eu vou baixar aqui a guia dela. Vou fazer aos poucos, não é bom você tentar tirar tudo de uma vez só, que além de forçar muito a máquina, às vezes não vai muito bem a máquina. Não dá muito certo, acaba quebrando a madeira. Então vou deixar aqui só a metade da guia, o que eu preciso tirar por enquanto. Vamos lá. Aí vou usando aqui, ó, a guia nessa lateral. Ela já tirou a metade praticamente. Agora eu vou regular a guia aqui conforme eu preciso. Eu tenho que tirar 1 polegada. Tá aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas ali, ó, tá 1 polegada ali na lâmina ali. Agora eu vou lá de novo. Como vocês podem ver, já tirou 1 polegada aqui embaixo, ó, até aqui embaixo. Já é 1 polegada. Tá um corte bem retinho, não quebrou a madeira, ficou bem bom. Agora eu vou medir aqui e vou mover a guia. Daqui da parte da... Deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor. Aqui da parte da frente até a parte de trás, tem 3 polegadas e 1/8. Então vou pôr aqui até a próxima marca. Aqui.
Aqui nessa já tenho 3,1 polegada. 3 polegadas e 1/8, desculpe. Aqui eu já tenho 3 polegadas e 1/8. Agora do outro lado eu tenho que mexer um pouquinho a régua aqui para deixar reta a mesma distância dos dois lados. Um pouquinho mais. Aí, dos dois lados. Só conferindo aqui, tá certinho. Agora eu vou tirar esse outro lado aqui, só que agora eu vou baixar a guia de novo pela metade. Mais ou menos aqui na metade. Não precisa ser exato, depois a medida, a profundidade, depois eu meço exato. Já aproveitei, virei ela assim e daí tirei só o meinho, que ele ficou uma laminazinha pequena no meio, que a lâmina aqui não é muito grande para tirar tudo de uma vez só. Agora eu vou de novo regular ela para 1 polegada. Aí já tá. Vamos lá de novo. Ficou um pouco alto, ainda vou ter que baixar um pouquinho mais. Aí está feito, ó. Perfeita a canaletinha. Com 1 polegada dos dois lados. Está bem retinha aqui, dá pra ver. Agora eu vou virar a madeira e vou fazer do outro lado. E aí está pronto. Como vocês podem ver aqui, ficou bem certinho as duas canaletas. Agora eu vou levar lá para testar na janela se ficou bom. Um detalhe que como eu passei já silicone antes lá para vedar bem as frestas, aqui esses cantinhos aqui não vai encostar lá. Então o que eu vou ter que fazer para poder encostar lá, eu vou dar uma chanfrada. Deixa eu só prender aqui a madeira para ficar mais fácil trabalhar, ela não mexer. Sempre é bom, se você puder, prender a madeira, tudo, trabalhar com ele firme, ó, mais seguro. Agora ela não vai mexer para lado nenhum. Agora eu vou só chanfrar aqui os cantinhos para poder encostar lá bem atrás. Então, pessoal, agora vamos testar como que ficou aqui a madeira. Aí encaixou certinho. Tá bem justinho aqui desses dois lados aqui. Aqui no meio encostou, já essa parte aqui encostou. Tem uma frestinha um pouco para cada lado, o que é bom. Não fazer muito justo para que entre bem. Lá atrás o silicone não atrapalhou com aquele chanfrado que eu fiz. Pode ver que encostou bem. Agora eu vou preparar a de baixo. Então, pessoal, agora o que eu vou fazer, como eu já tenho as duas madeiras, a de cima e a de baixo da janela, eu vou pegar essa medida aqui
que é 21 3/4, e vou cortar uma madeira de 21 3/4 para colocar aqui. Daí depois eu parafuso ela aqui, então eu vou precisar uma de 21 3/4 e outra do outro lado, nessa mesma altura aqui, para fazer a moldura igual essa outra janela aqui. Então eu vou lá cortar e já coloco aqui para vocês verem como que vai ficar. Então agora eu vou marcar aquela medida aqui, que era o 21 3/4. E vou cortar. Então, pessoal, agora eu vou estar firmando essa madeira aqui nas barras do trailer. Vou medir aqui em cima a medida que eu gostaria, que é 16 polegadas. Com parafuso especial para furar o ferro. Só tenho certeza de checar aqui na lateral que ele não vai passar e atravessar o trailer lá para fora. Então eu já chequei, a medida está certa. Vamos lá. Agora vamos medir do outro lado para que fique no nível certo. (16) e 16 exato. Conferir duas vezes. Vou dar uma movidinha bem leve aqui para que fique bem exatinho aqui. Agora sim, tá? 16 exato. Ah, um detalhe que eu tenho que falar para vocês. Como o trailer ele tá num terreno que ele não tá no nível, então não tem como eu usar o nível em cima dessa madeira para colocá-la no nível. O que eu tenho que usar é sempre de referência a parte de cima. Essa parte aqui de cima, a barra tá reta. Então eu vou levar em consideração tudo o teto para baixo, para fazer no nível. Que depois, quando vocês olharem o trailer, assim, as coisas dentro, os móveis, se olhar em relação ao teto, vai estar tudo a mesma distância, vai estar no nível. Como vocês podem ver, esse parafuso, como ele tem essa ponta especial aqui, deixa eu ver se eu colocar assim a mão, vocês conseguem ver melhor. Ele tem como se fosse uma broca na frente da ponta para entrar melhor. Como a barra é um pouquinho grossa, não é tão fina, vocês veem, ela dá um trabalhinho para entrar. Mas entra. Se fosse uma ponta fina, não entraria de jeito nenhum. Já tentei com outro parafuso e não entrou. Por isso que eu estou usando esse agora. Aí tá bem parafusado. Faltou só encaixar aqui. Mas tá bem encostadinho aqui. Agora eu vou estar pondo essas daqui. Então, pessoal, o próximo passo agora é medir a janela no comprimento, quanto que ela tem. Aqui ela tem 41 3/4. Sempre deixo uma folguinha aqui de 1/8 para ela poder entrar bem certinho. Então, se eu meço aqui, tem 40 exato. Então me faltou um pouco. Então o que eu vou fazer é cortar essas madeiras aqui um pouco para poder encaixar aqui. Deixa eu já anotar aqui a medida para não esquecer e para não ter perigo de confundir e cortar errado. Essa que eu preciso, 41 3/4 aqui interno. Então eu tenho que tirar 1 3/4 dos 40 que eu tenho aqui. Então, pessoal, agora eu preciso essa medida aqui. Exata daqui, essa medida interna, daqui, aqui, essas curvas, para poder fazer a marcação e cortar as laterais ali bem certinho, fazer esses redondos aqui na madeira. O que eu vou fazer agora é transferir isso aqui para essa cartolina.
Tem essa cartolina aqui. Agora eu vou marcar com lápis aqui, bem naquela bordinha que eu mostrei para vocês. Como vocês podem ver, já tem a marca certinho. Agora com o estilete eu vou cortar as partes retas com uma régua e os cantos vou fazer na tesoura. Aqui com uma régua para facilitar. E uma lâmina nova sempre para cortar bem certinho. Aí está cortadinho. E aqui está o molde. Essas curvas que tá me faltando, então eu vou ter que colocar um pouco mais de madeira, aqui mais uma madeira, para poder cortar essas curvas aqui certinhas. Vou colocar outra igual essa aqui do lado, e daí faço essas curvas aqui com a máquina. Então, pessoal, agora já parafusei aqui a cartolina, só para prender ela bem esticadinha para poder marcar essas curvas aqui. Então eu vou ter que colocar essa madeira extra aqui para poder fazer essas curvas, para não ficar um buraco aqui sem a madeira aqui atrás. Aqui, ó, todo desse lado aqui eu vou cortar ela aqui, acompanhando toda essa linha aqui assim. Aqui do outro lado eu consegui puxá-la um pouco mais para cá, daí eu vou cortar só essa daqui aqui, essa linha aqui também. Para ela não ficar esse buraco aqui atrás. Como vocês podem ver aqui, eu tive que colocar essa outra madeira justamente para tampar aquela fresta. Para ter um apoio aqui. Então, vou cortar aqui, pessoal. Essa linha aqui, como eu tinha mencionado para vocês. Sempre ponho os grampos para segurar firme, para não ter perigo de se machucar ou cortar errado. Vamos lá. Mostrar aí para vocês como que ficou. Aí eu já tenho esse apoio. A importância de ter essa curva aqui, esse apoio, aqui eu vou mostrar para vocês na outra ali. Aqui, ó, quando eu for parafusar ela, esses parafusos do canto, para ela poder fazer o sanduíche, prensar e ficar bem apertado lá fora e não entrar água, não vazar, não dar nenhum problema, vocês precisam desse apoio aqui, essa curva, para poder parafusar. Essa é a importância dessa madeirinha aí nesse canto. Não é só questão de estética. É para ter um apoio aqui para os parafusos para poder parafusar a moldura dela. Então, pessoal, como vocês podem ver aí, já os dois lados já estão cortados. Agora é só cortar os ferros para poder cortar também a chapa e depois parafusar a janela por fora. Mas a moldura, a estrutura por dentro já está pronta. É isso aí. Então, pessoal, agora eu vou cortar essas barras de metal. Já estou com a máquina aqui pronta. Com a lâmina de metal. É bem importante que vocês comprem uma lâmina boa para cortar. Essa lâmina aqui é da Diablo. É bem boa, é própria para metal. Porque esse metal aqui é um pouco duro. Não é tão fácil de cortar, não. Vamos colocar proteção, que isso aqui faz bastante barulho. Vamos lá. Está cortado, agora é só remover a barra. Agora eu vou remover esses parafusos dessa madeira
colocar a cartolina e marcar bem exato aqui de novo a medida, porque a madeira aqui acabou comendo um pouquinho mais, em alguns lugares não ficou 100% reta. Então é mais confiável usar a cartolina agora de novo, marcar ela bem certinho. E daí eu corto sem essa moldura também, que essa moldura vai me atrapalhar para cortar. Então vou remover ela agora. Deixar a cartolina bem esticada para ficar bem na marca certa onde é. Então, pessoal, vou usar a cartolina aí para marcar de novo. Vou usar essa barra como uma régua para fazer as partes mais retas. Então, pessoal, vamos lá começar a cortar a segunda janela. Já fiz toda a marcação aqui com aquela cartolina, como vocês podem ver, já está marcado o perímetro onde que eu tenho que cortar. Vou estar usando essa daqui, o disquinho para cortar as partes retas, o disco próprio de metal. E essa outra máquina aqui para fazer os cantinhos aqui. Então vou colocar o protetor, que isso aqui faz bastante barulho, e vamos começar. As partes retas, como vocês podem ver, já está todas cortadas. Agora eu vou fazer só as esquininhas. Vou começar por essa aqui de cima. E agora, pessoal, eu vou passar a lima aqui e tirar essas rebarbas aqui. Tá cheio de rebarba ali da serra. Eu vou tirar tudo aqui, passar essa lima, a parte reta, nessa parte reta, para fazer as curvas. Essa lima tem uma parte curvada, não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem um lado curvado aqui para fazer as curvinhas. Vamos lá. Fazer aqui por fora que dá pra ver melhor, mas tem bastante rebarba aqui, ó. Vou primeiro puxar ele pra dentro. Então, pessoal, aqui já ficou pronto, já passei a lima, tirando todas as rebarbas da janela, já testei a janela no lugar, já tá lá por fora, tá certinho na medida, tá tudo certo. Agora eu vou voltar a instalar a estrutura de madeira da janela. Eu pintei ela de branco, no caso é esse produto aqui, ó. Esse produto aqui é contra mofo, para evitar mofo, qualquer problema que venha dar de umidade. Então é para tentar evitar o máximo que puder mofo, qualquer coisa assim. Então como eu já vou parafusar agora de volta, agora já é hora de passar silicone aqui atrás. Para que essa madeira fique bem colada na lateral, nessa estrutura metálica. Como ela é bem fininha, essa cola aqui vai ajudar a segurar ela mais firme. Esse aqui é o produto que eu estou usando para colar ele. Vocês conseguem ver aí. Como ele já estava parafusado antes, aqui vai ter que coincidir os furos. Vou alinhar de volta nos furos que já tinha. Aí. Vou achar os mesmos furos já existentes que tinha antes. Aqui já acertei ele.
Então, pessoal, a gente vai colocar a fita, o tape aqui no caso nosso, que tem esse nome aqui, vocês podem buscar aí na internet, tem na Amazon para comprar. Nós vamos colocar só uma camada, porque na outra janela nós colocamos 2 camadas, uma em cima da outra, e ela embolou nos cantos. E aí depois eu mostro lá a janela lá fora para vocês, ela não ficou bem encostadinha, então eu não gostou muito do resultado. Então essa nós vamos aplicar só uma camada aqui por baixo, dando toda a volta dela, só uma camada, para ela ficar bem encostadinha lá fora. Para quem não viu o vídeo passado, tá chegando no canal nesse vídeo, essa fita aqui ela ajuda no isolamento da janela, para evitar de entrar água durante a chuva, poeira, essas coisas. Essa é a função dessa fita. Aí. Okay. Então venha tirando a fita branca. Isso. Tá muito para fora. Pode deixar um pouco para fora. Ok. Deixa uma camadinha para fora para ela poder vazar e vocês terem certeza que tampou 100%. Aqui, vamos só cuidar que ela não... Você precisa vir levantando para eu poder ver o tape. Aí, mais. Pode levantar tudo. Aí, gruda só ela, ajuda a grudar. Ela tá para fora. Assim. Assim. Aqui. Peraí, deixa eu soltar ela um pouco. Esquisita, né? Não, deixa eu voltar porque não pode deixar ela esticar assim. É que eu preciso enxergar aqui. Vai. Não, já... Vou fazer de novo. Vou tirar toda essa fita. Não pode deixar ela... Não pode esticar. Esticar ela. Ela Tem que só soltar, senão ela afina. É, isso aí. Então vamos começar de novo. Eles não podem deixar ela esticar essa fita, senão ela vai afinando e daí não serve para o que a gente quer. Porque ela é elástica, né? É. Aí, ó, você vai me ajudando colando aí, eu vou só desenrolando ela. Vou colocar a câmera bem pertinho para vocês verem como que é que a gente tá fazendo. Pera aí, deixa eu enrolar. Aí. Ó, tá vendo essa borda aqui? A gente tá deixando pouquinha coisa para fora, bem pouca coisa. Só para ter certeza lá quando colar a janela, a gente conseguir ver a fita para fora, ter certeza que ela não embolou dentro. Agora deixa eu girar a janela um pouco para lá. Aí. Agora a gente vai mostrar a emenda aqui de perto. Aqui foi onde que a gente começou. A gente vai sobrepor como um dedo só ela passada aqui dela. Aqui eu já vou cortar. Não, tem que ser sobrepor um pouco para ter certeza que ela tá... Não vai faltar, não vai vazar depois. Aí, só um pouquinho. Aí se quiser dar uma apertadinha mais forte com o dedo. Um pouquinho só para ter certeza que ela vai amassar bem. Aí. E agora vamos lá fora e instalar a janela agora. Vou mostrar para vocês lá por fora. Me diga para onde que ela tem que ir. Acho que já entrou, né? Aqui tem espaço. Encaixou bem. Encaixou bem? Aham. Aqui tá sobrando espaço, mas é para as laterais. E em cima tá sobrando também. Então tá, como dá pra ver aí, ela ficou bem mais colada que a outra. Os cantos aqui tá bem colado. Agora eu vou parafusar lá por dentro e ela vai apertar mais ainda a janela. Vai ficar bem coladinha, essa borracha tem que vazar pra fora. Vamos trocar de lugar, Carolina? Vamos. Você vem aqui fora segurar e eu vou aí parafusar.
Então, pessoal, agora eu vou pôr a moldura, que é o que faz segurar a janela no lugar. No caso aqui a gente só colocou por fora lá com o tape, tem uma colinha, mas não é o suficiente para segurar. Essa moldura aqui, como vocês podem ver aí, ela tem uma espessura pequenininha, mas vai ser o suficiente para tampar essa frestinha aqui. Vou encaixar ela aqui dentro. Tive que fazer uns cortinhos aqui porque ela não encaixou. Então eu tive que dar uma reduzida aí para ela encaixar bem fácil. Eu vou montar aqui de novo para vocês verem. Tive que remover essa chapinha que também estava no caminho, atrapalhando. Agora tá. Agora vamos começar a parafusar. A Carol vai segurar lá por fora, bem apertado. Que é nesse canto aqui primeiro. Aperta aí bem, eu vou começar a pôr o primeiro parafuso. Deixa eu checar que o parafuso não vai atravessar, sair lá fora. Não, ele é um pouquinho menor. Você vê o parafuso aí por fora? Não. Então tá beleza, vamos continuar. Olha só, gente, que visão mais linda. O homem limpando janela. Isso é o paraíso. Agora eu vou mostrar para vocês a janela que a gente fez semana passada. Como eu tinha falado antes no vídeo, a gente colocou camada dupla aqui do tape. E aqui, como vocês podem ver, ela não se vazou para fora e ficou um pouco afastado aí a janela. Não foi bem o resultado que a gente buscava. Aqui embaixo acho que ela embolou o tape e acabou nem vazando nada. Aqui vazou, beleza. Agora o que eu vou ter que fazer nessa daqui, eu vou cortar tudo esse tape que vazou para fora, essa borracha no caso. E daí vou passar uma outra fita aqui para proteger a lateral e vou passar um silicone preto bem rentezinho. Só para fechar bem essa fresta e ter certeza que não vai vazar água para dentro do trailer. Com isso eu acredito que vai ficar bom. Agora eu vou mostrar para vocês a que instalamos hoje. Essa aqui é de longe, eu vou mostrar aí para vocês. Essa foi a janela que acabamos de instalar. Como vocês podem ver, a borracha, todos os lados ela vazou. Alguns mais, outros menos, ó, mas ficou bem encostada a lateral aqui, ó. É, toda em cima, toda bem encostada. Aqui a parte de baixo também vazou toda, ficou bem encostada. Essa tá bem vedada. Depois eu vou dar acabamento, eu vou retirar, deixar vazar. Ela vai continuar apertando agora, é capaz de vazar mais um pouco essa borracha. Mas daí outro dia eu venho e com estilete corto bem rentezinho com cuidado. Põe uma fita aqui para proteger embaixo. E daí passo, também vou passar o silicone. Como eu vou passar na outra já, vou passar em todas o silicone para dar um acabamento e ficar bonito por fora. Mas aí está, a segunda janela instalada. De longe. Essa lateral então já está pronta, vão duas janelas. Agora nós vamos trabalhar na janela do outro lado lá. Terminou. Mais 3 horinhas de claridade dava pra... Aí está, pessoal, mais uma janela cortada. Agora é só passar a lima, tirar todas essas rebarbas e tá pronto. Deixa eu pegar a lima, eu vou começar já.